Nós vamos voltar agora ao plenário do Senado. A repórter Selma Dias acompanha a sessão do impeachment e fala ao vivo com a gente. Selma. Ô, Luciano, olha, a sessão de ontem durou cerca de 15 horas e contou apenas com questões de ordem e também os depoimentos de testemunhas da acusação. Os depoentes Júlio Marcelo de Oliveira e Antônio Carlos Dávila afirmaram que a presidenta afastada Dilma Rousseff cometeu sim crime de responsabilidade, e aí os senadores da oposição classificaram as declarações como grave. A senadora Gleisi Hoffmann disse que o auditor Antônio Carlos Dávila teria ajudado o procurador do Ministério Público a redigir o parecer que deu origem à rejeição das contas de Dilma Rousseff. Por isso, Gleisi pediu, então, que seja desqualificado o depoimento de Antônio Carlos Dávila. Janaína Pascoal, uma das autoras da denúncia, reagiu. Vamos ver, então, na reportagem. O questionamento ocorreu logo no primeiro depoimento. O procurador do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, Júlio Marcelo de Oliveira, teria convocado e participado de uma manifestação contra o governo Dilma. A base de apoio da petista pediu, então, que ele fosse considerado informante, pedido aceito pelo presidente Ricardo Lewandowski. Nessa condição, o depoimento dele não pode ser levado em consideração na decisão do processo. Mesmo assim, ele voltou a afirmar que a presidenta afastada cometeu crime de responsabilidade. 6 bilhões de reais em juros. Então, esse é o custo fiscal desta ilegalidade fiscal, 6 bilhões de reais em 2015. O auditor do Tribunal de Contas da União, Antônio Carlos Costa Dávila, segundo a depor, afirmou que a presidenta afastada feriu a lei de responsabilidade fiscal ao abrir créditos sem autorização do Congresso. Ele disse também que o dano causado pelos crimes fiscais tiveram um grande impacto no país. Nos últimos tempos, o déficit nominal, ou seja, o déficit total do setor público, beira 10% do PIB. Tivemos uma elevação muito grande da taxa de juros. Significa dizer que, por conta dessa perda de credibilidade, o governo tem pago muito mais para poder rolar a dívida, para poder financiar as suas políticas. No final da sessão, já de madrugada, o presidente do Senado, Renan Calheiros, criticou a postura combativa dos senadores. Eu entendo que é um erro transformar uma sessão de julgamento em meramente um debate político. Esse debate político, essa confrontação, esse propósito de transformar a sessão do impeachment em debate político, uma sessão de debate, não acrescenta nada nem para um lado nem para o outro. Olha, a sessão foi retomada, então, o economista Luiz Gonzaga Beluso, uma testemunha, então, da defesa, está neste momento já posicionado para responder às perguntas dos parlamentares. Quem está perguntando, quem acabou de fazer uma pergunta foi o senador Lindbergh Farias. Vamos acompanhar. Beluso, eu quero novamente fazer um apelo que fiz ontem, na parte da manhã, no sentido de que as questões fossem feitas de forma objetiva e que não induzissem o depoente a uma ou outra conclusão. Isso foi acordado entre nós, é um dispositivo legal, eu entendo que é necessário fazer uma contextualização da questão, vamos admitir isso, mas eu peço a vossas excelências encarecidamente de que sejam o mais possível objetivos. O momento do discurso é o momento que antecede a votação. Senador, não é crítica a Vossa Excelência, entendo que Vossa Excelência é um senador aguerrido, batalhador, mas nós temos que daqui para frente objetivarmos os nossos trabalhos. E aproveito para dizer o seguinte, com relação, peço atenção de Vossas Excelências, com relação aos pedidos de palavra pela ordem e às questões de ordem, antes de concedê-la, tendo em conta o poder de ordenação dos trabalhos que tenho, que se chama genericamente poder de polícia, preciso esclarecer isso, que isso é uma expressão técnica. Então, tendo em conta isto, eu posso
pedir àquele que pede a palavra pela ordem... Essas foram imagens ao vivo aqui do plenário, o presidente da sessão, o ministro Ricardo Lewandowski, pedindo então objetividade aos parlamentares. Com todo esse tumulto e consequentes atrasos, a previsão é que a sessão de hoje seja bem longa, podendo inclusive entrar pelo fim de semana, isso para não atrasar então a vinda da presidenta afastada Dilma Rousseff, que está marcada para a próxima segunda-feira. E eu faço um esclarecimento sobre toda essa discussão que a gente mostrou em torno das testemunhas. Toda vez que um parlamentar, por investigação, reconhece aí uma ligação de uma testemunha com uma das partes, ou acusação ou defesa, é natural que esse parlamentar peça então a suspeição dessa testemunha, por isso toda essa discussão, tanto ontem quanto hoje. E aí, quando a testemunha sai da condição de testemunha para informante, esse depoimento acaba perdendo um pouco o peso, porque na verdade ele não precisa dizer a verdade. Luciana. Obrigada, Selma. E os ânimos estão bem mais calmos agora na volta do almoço. Lembrando que essa cobertura do processo de impeachment você não acompanha só aqui no Repórter Brasil, não. Você acompanha durante toda a programação aqui na TV Brasil.